Bom, boa noite, pessoal. É uma grande satisfação nós iniciarmos esse evento com a participação da Berenice Piana. Obrigada, Berenice, por ter aceito o nosso convite de coração. A Berenice, ela é coautora da Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. É uma honra poder falar com você, poder participar desse momento. Obrigada mesmo, viu? Boa noite, querida. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com todos esses pais familiares de autista, né, de Guaxupé, de Minas Gerais e região, poder falar mais de perto com essas pessoas com quem eu não tive contato ainda. Muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento de vivência mesmo de mãe, em toda essa trajetória que eu faço há 20 anos. Muito obrigada por me convidar. Obrigada. Bom, eu quero agradecer também a todos os pais e familiares do grupo Unilaço, do programa Unilaço aqui da Unimed. Ótimo, eu estou vendo aqui vários nomes familiares. Obrigada pela participação. Agradecer também ao grupo Girafas, tá? Pela participação no evento. A professora Marilda e o curso de Pedagogia do Unifeg, que também estamos prestigiando essa noite. Obrigada. E eu passo a palavra agora ao gerente João Fernando, que fará as boas-vindas. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhora Berenice. Boa noite. Primeiramente, eu queria falar em nome da diretoria da Unimed, essa satisfação de tê-la conosco. Também quero fazer um agradecimento especial para a Joyce e toda a sua equipe por mais essa iniciativa. Senhora Berenice, nós estamos aqui nessa live com um tema tão relevante e são os agradecimentos mesmo. Estamos aqui para aprender e ser breve, porque é muito importante a fala da senhora. Bom evento a todos e que todos também se cuidem com a pandemia que nós estamos vivenciando. Parabéns, Joyce. Obrigado, senhora Berenice. Seja bem-vinda. Muito obrigada, senhor Fernando. Muito obrigada a todos que estão aqui. Esse convite só me honra. Eu tenho um carinho especial pelo povo mineiro e eu sempre fui muito bem recebida aí no seu estado, muito carinhosamente recebida. Então, para mim é uma honra poder participar, estar de frente, compartilhar com vocês tudo o que for possível, tá? Muito feliz por estar com vocês. Obrigada mesmo. A honra é toda nossa, Berenice. Bom, então, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós temos o prazer, né, de ouvir a Berenice falar sobre, hoje, o tema com relação aos desafios da família, né, autismo e seus desafios, e a fala será voltada para a família. Então, eu queria iniciar esse mundo do autismo ainda tem muita coisa, muita desinformação, muita insegurança, muita desinformação, né, Berenice? E eu acredito que é válido esse momento de reflexão para nós comentarmos um pouquinho, levantarmos essa bandeira do autismo que é tão importante. Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência enquanto mãe e militante dos direitos do autista. Obrigada, Joyce. A minha experiência, veja bem, o meu filho hoje tem 26 anos. Então, vocês não fazem ideia do que é perceber que o filho é diferente numa época em que não havia internet. Tudo o que você podia pesquisar seria em livros. E nós tínhamos no Brasil muito pouca literatura a respeito, ou quase nada. E ainda assim o que tinha era de procedência duvidosa, né? Nós não tínhamos certeza que aquilo era verdade. A minha história, eu tenho 3 filhos, e o caçula, que eu era recém-chegada aqui no Rio de Janeiro, eu sou natural do Paraná, e recém-chegada no Rio de Janeiro, meu filho fez 2 anos aqui. E ele teve um tipo de reação que a gente não esperava, ou seja, ele nasceu e foi se desenvolvendo normalmente, naturalmente, primeiras palavras, primeiros passos, sorrisos, tudo. E de um dia para o outro ele mudou. Ele foi dormir de um jeito e acordou de outro. O que chamamos hoje de autismo regressivo. Existe aquele autista que você percebe desde o berço que ele tem algo diferente,
talvez um olhar vago, não se aninha no colo da mãe, não corresponde ao carinho. Não era assim, meu filho não era assim, ele era perfeitamente neurotípico, vamos dizer assim, e ele se comportava. Então, para mim, foi muito duro acordar e dormir com um filho e acordar com ele completamente diferente. Ou seja, ele parou num canto e não falava mais nenhuma palavra, não olhava nos olhos e só olhava para as mãos, parava o tempo inteiro olhando para as mãos, sentado num cantinho. Até comer, ele não comia mais nada e também não bebia. A primeira alimentação dele, depois desse período, foi de conta-gotas. Faça ideia, era tal a resistência dele em comer, que a gente tinha que dar de conta-gotas na boca, para ele não morrer de fome. E ainda assim, eu fui procurar médicos e todos diziam que ele não tinha nada, que era coisa de criança, daqui a pouco ele volta, as reações dele são normais. Dentro do consultório do pediatra, ele considerava as reações normais. No neurologista foi a mesma coisa. Não, ele tem tudo normal, a gente não pode ver nada aqui nele diferente. E no meu coração eu sentia que algo estava acontecendo de muito grave. E um dia eu resolvi pesquisar, falei, vou procurar em livros, porque eu não tenho mais onde buscar ajuda, né? Já tinha percorrido todos os médicos que eu conhecia. Então, comprando livros num sebo aqui em Niterói, eu comecei a ler livros de psicanálise e psicologia e rapidamente percebi que as características estavam ali. Ele era autista. Ainda assim, veja bem, ele tinha 2 anos. Só aos 6 anos eu fui ter o diagnóstico. Só aos 6. Isso que eu levava os livros para o consultório. Os pediatras e tudo, eu levava livro, eu digo, está aqui, olha, está escrito, é aqui. Ele se encaixa perfeitamente, ele tem todas essas características e muito mais. E eles não aceitavam. Eu acredito, por ele ser muito bonitinho e muito engraçadinho, camuflava bastante a questão do autismo. E também muito jovem, né? Ele era muito pequeno. Mas o autismo cresce com ele, esta é a verdade. E o do meu filho cresceu assustadoramente, devastadoramente. Aquela gracinha que ele era aos 2 anos de idade, não era nem a sombra disso aos 6. Ele já tinha destruído a minha casa inteira. Ele quebrava tudo o que via pela frente, destruía sofá, foi 3 jogos de sofá, que foi, as amigas que me conheciam, todas davam sofá para mim de presente, porque sabia que ele destruía. Não tinha nada inteiro na nossa casa, nada. E ele fazia isso de forma natural, como se aquilo fosse a obrigação dele. Arrancar a porta do armário, bater porta até trincar a parede, não dormia à noite, não usava roupa. Então, o autismo cresceu mesmo com ele, e nesse período, o nosso desespero enquanto família foi muito grande, porque você tem algo complicadíssimo dentro de casa e não sabe o que fazer, não tem onde procurar ajuda. Para mim, a maior dor, eu acredito que tenha sido essa, de não saber como ajudá-lo no período que eu mais precisei. E só aos 6 anos de idade é que eu encontrei um local adequado para tratamento, e era muito longe da minha casa, era na Urca, não era aqui em Itaboraí, onde eu moro, e esse tipo de tratamento era só comportamental. Fez seu papel, sim, ele teve uma grande ajuda nesse momento, onde ele melhorou muito. Na questão de 1 ano, ele já estava muito diferente. Já tinha parado de destruir a casa, já usava roupa e já dormia a noite inteira. Para mim era glória. Você imagine uma mãe que há 6 anos está sofrendo sem dormir e sem saber o que vai ser do filho daqui a pouco. O segundo passo foi realmente o tratamento nutricional. Ele fez um tratamento à base de alimentação sem glúten e sem caseína, né? Proteína do trigo e proteína do leite e doce. Essa alimentação deu uma outra levantada nele. Ficou muito melhor, muito mesmo. Ele passou a sentar, assistir programas de televisão, começou a escrever, aprendeu a escrever, várias outras coisas ele começou a fazer muito bem depois que ele mudou a alimentação. Então, eu tive o privilégio de poder contar com alguns tratamentos que nem se falava no Brasil, ninguém falava sobre isso, numa época bastante difícil.
eu tive a vantagem. Eu acho que só isso permitiu que eu fosse à luta pela lei federal mais tarde. Porque se ele não estivesse bem, eu não conseguiria viajar, eu não conseguiria lutar pelos outros como eu vinha fazendo. Não estou te ouvindo. Emocionante, Berenice, a sua trajetória, a sua história. E isso explica muita coisa, né? Isso explica o porquê dessa vontade de levar essa lei de proteção às crianças, né? É verdade, eu acho que eu não desejo para ninguém aquilo que eu passei, de maneira alguma. E nesse caminho, Joyce, quando eu estava levando meu filho para o tratamento, já bem melhor, né? Graças a Deus, eu me lembro que no ônibus eu comecei a ver, até ali eu não conhecia autista nenhum, eu não via ninguém. Era só o meu e aqueles que faziam parte desse tratamento lá na URCA. Quando eu vi alguns dentro do ônibus com suas mães, eles estavam na situação que eu estava lá atrás. Então, as mães tinham marcas no braço de beliscão, roxa, tinham o cabelo arrancado, eles não paravam, eles corriam muito dentro do ônibus, um queriam sair pela janela, a mãe segurando, eram 3 mães que se desdobravam assim, e eu vi o sofrimento delas. Aí um dia eu me levantei e falei assim, põe seu filho aqui junto com o meu, pode botar ele aqui, eu ajudo a cuidar. Aí ela falou assim, não, meu filho é autista. Eu falei, o meu também é. E ela disse, não pode ser, mas é um príncipe, olha o comportamento dele. Eu falei, hoje ele está assim porque ele é tratado, é diferente. E ela ficou, eu vi que as mães olharam assim, aonde você trata de seu filho e tal? Aí eu expliquei para elas, dei o endereço, mas fiquei na mesma hora muito apreensiva, porque eu sabia que era muito caro e que talvez elas não conseguissem pagar. Mas eu expliquei um pouco para elas de como eram essas terapias, etc. E falei, não se preocupe, não tenha receio, seu filho vai ficar sentado ao lado do meu, e nós duas vamos ficar aqui olhando. Então, ela ficou, chorou, eu me lembro que essa mãe derramou lágrimas no ônibus, ela falou assim, nossa, ninguém nunca me tratou com esse respeito. Eu falei, mas você merece todo o respeito, e seu filho também. No dia seguinte, quando eu encontrei essas mesmas mães no ônibus, dia seguinte, não, na semana seguinte, elas me falaram que foram até lá procurar o tratamento e que se sentiram humilhadas, realmente, porque era muito mais do que elas podiam pagar e a pessoa em si não fazia nenhuma concessão. E aquilo ferveu dentro de mim, mas muito. Eu falei, tudo bem que elas não tenham dinheiro para pagar e não possam, mas não precisa humilhar, ninguém merece ser tratado assim, né? O respeito é muito bom. E eu fiquei firmemente pensando numa forma de ajudar essas mulheres. Eu falei, por que um tratamento tão bom tem que ser para tão poucos? Por que os outros não podem ter acesso? E aí eu comecei a pensar firmemente que quando meu filho pudesse ter alta desse local e eu pudesse ter autonomia para viajar, para sair, eu lutaria por elas. E aquela ideia cresceu na minha cabeça. Cresceu muito. Então, eu comecei a pensar nisso e chegou um determinado dia que eu pedi alta. Eu falei, olha, chega, para mim está ótimo, agradeço muito, mas eu estou confiante em lidar com meu filho daqui para frente, e tirei. E fui para o Paraná, onde morava meu pai, e conversei essa situação com ele. Mas quando eu cheguei na casa do meu pai, já tinha um monte de mulheres me esperando lá, já tinha uma reunião que ele tinha marcado para mim. E ele falava sempre, ele falava, ajude essas mulheres, você sabe, você já tem algum conhecimento, ensina para elas. E eu comecei a fazer essa reunião com essas mulheres. E elas bebiam cada palavra que eu dizia. Então, eu vi diante do nada que elas estavam. Elas não tinham informação, elas não tinham nada. E eu estava muito feliz de poder ajudar. Mas eu ia ficar 2, 3 dias, eu tinha que voltar para minha casa. Então, eu falei com meu pai, meu pai, é tão difícil ajudar. Porque no momento que eu estou aqui, tudo bem, eu faço todo o possível, tudo que eu puder passar para elas, eu vou passar. Mas eu vou embora. E elas ficam, elas precisam de muito mais. E ele falou, então o que a gente pode fazer? Ele tinha uma sede de ajudar as pessoas e ele estava muito comovido com a situação do meu filho e com a situação dos filhos delas. E eu expliquei para ele, eu falei, pai, eu acho que o único jeito é fazendo uma lei federal, pelo menos uma lei que ampare essas pessoas, elas precisam ter. E ele, muito confiante, né, falou, então faça, como se fosse muito fácil, né? E
quando o pai fala, né, a gente guarda. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer realmente. E eu comecei a buscar esses caminhos. Foi uma longa trajetória, não foi fácil, né? Eu fui a Brasília, mesmo na cara de pau, sozinha. Fui bater de porta em porta, ouvi cada absurdo e me despacharam com a maior facilidade. Mas, no meio de tudo isso, teve gente bacana. Né? Você vai de porta em porta e sempre tem que acreditar que o mundo não é feito por maus. É feito por vários tipos de pessoas. Os que ainda não aprenderam a ser bons e os que já são bons. Então, eu considero que os maus não existem, são aqueles que ainda não aprenderam a ser bons. E um dia eu voltei para casa de Brasília, esperei alguém entrar em contato, ninguém entrou. Depois disso, eu telefonei, comecei a ligar para vários gabinetes, também não teve retorno. Aí um dia, assistindo TV Câmara e TV Senado, eu comecei a analisar o perfil dos políticos. Porque depois de ter lido tanto sobre psicanálise e psicologia, eu estava bastante entusiasmada já, né, em traçar o perfil das pessoas. E ali eu descobri um senador que deu toda a atenção à causa. Quando eu mandei a primeira mensagem, ele me respondeu, depois me ligou e propôs a primeira audiência pública, que foi a primeira da história do Brasil, sobre autismo. Nós fizemos na Comissão de Direitos Humanos, no Senado. E essa audiência pública foi incrível, assim, foi maravilhosa, foi uma audiência de emoção, porque tudo que diz respeito ao autismo é muita emoção, né? Verdade. E o senador, ele saiu muito impressionado com tudo que ele ouviu ali. Foi choro do começo ao fim. Quando ele saiu dessa audiência, eu me lembro perfeitamente que ele foi na Câmara e disse no discurso, eu acabo de sair da mais bela audiência pública da minha vida política. Eu nunca tinha visto algo assim. E ele foi no Ministério da Saúde para saber se o que nós falamos lá era verdade. E ele disse, a senhora não tinha só razão, todos tinham razão, porque o autismo aqui no Brasil ainda é o último dos últimos dos últimos. Lá no Ministério da Saúde nem se fala em autismo. E aí? Nós tínhamos, na época, por baixo, 2 milhões de brasileiros com autismo. Hoje, eu acredito que temos muitos mais, porque a estatística mundial era de 1% da população. Hoje é 1,76% da população mundial. Então, faça as contas, nós temos por baixo quase 4 milhões ou mais. E não se falava. Por que não se falava? Né? Porque autismo é invisível, não tem aquele carimbinho na testa. Então, eu digo que é a causa dos invisíveis mesmo, porque só a voz das famílias, gritando por eles, é que os farão visíveis. Desse dia, Joyce, que nós fizemos essa primeira audiência pública, até o dia da sanção da lei, depois que nós escrevemos a lei aqui mesmo na minha casa, foram 3 anos. Então, foi um tempo relativamente curto, perto das leis que tramitam no Senado e na Câmara, né? Que levam muitos anos. Por que chegamos tão rápido? Pela força das famílias, pelo amor das mães, principalmente dos pais também, mas pela força das famílias, nós chegamos tão rápido. Não fiz nada sozinha, o Brasil inteiro me ajudou, e muito. Poxa, que emocionante. A Claudineia e a Elaine estão comentando aqui que está emocionada, eu também fico muito emocionada de ver essa história linda de sucesso, né? De legado também que você deixou aqui para nós. Parabéns. Obrigada, querida. Eu também estou... tem um comentário aqui que diz que está amando ouvir sua história. Eu também estou gostando muito. E dando E olha, eu por mim, se você deixar, eu falo a noite inteira, mas eu prefiro que você pontue com as perguntas, porque às vezes as pessoas querem saber outra coisa e eu estou falando de um outro assunto. Não, tá ótimo, prefiro te ouvir. Bom, continuando, Berenice, o que você uma família que acabou de receber o diagnóstico de autismo ou de forma recente teve esse diagnóstico? Qual que é o conselho, o que você diria para essa família? Bom, em primeiro lugar, eu digo bem-vinda entre nós, bem-vinda ao clube. Você nunca mais estará sozinha, você tem agora um universo ao seu redor que vai ser a sua grande família daqui para frente. Eu falo sempre que a nossa família consanguínea é importante.
E, às vezes, os próprios parentes se afastam por causa do autismo. Mas, muitas vezes, você ganha uma família imensa que jamais vai te abandonar. Uma mãe sempre dará apoio a outra mãe. Segundo, não se desespere, porque teu filho é muito bem-vindo. Deus escolhe muito bem para quem ele dá essas crianças tão especiais. São para mães que podem amá-los tanto e tanto e tanto. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz com esse filho e fará o melhor. Mas você nem sabe quanto amor tem para dar. Você nem imagina a fortaleza que você é. Você se descobre todos os dias. Eu falo que toda mãe é uma leoa. Às vezes, ela é o safari inteiro. Porque para defender o filho, ela faz qualquer coisa. Então, o autismo faz isso com as mães. Ele faz crescer dentro delas uma força que elas não sabiam que tinham. E vou te dizer mais. Daqui a alguns anos, você vai dizer, se eu pudesse escolher ter ou não um filho autista, 1000 vezes escolheria. Porque ele nos torna tão melhores. Tão melhores. Não dá para a gente trocar por nada. Bacana, que lindo. Berenice, e normalmente depois desse diagnóstico, ou quando existe a suspeita de TEA, o médico encaminha para uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fono, enfim, várias Entrou uma interferência aí. Acho que agora desligou. Você pode desligar aqui só o seu microfone, só para... Isso. Ótimo, obrigada, Tati. Boa noite. Bom, e depois que a criança ela é encaminhada para essas terapias, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho, a importância do trabalho da equipe multidisciplinar, o envolvimento da família com essas terapias, tá? Muito bom você perguntar isso. Normalmente, os médicos encaminham, sim, para o tratamento multidisciplinar, e nós temos uma experiência seguinte, nem sempre eles precisam de todas as terapias. Se ele tem problema de socialização, nós investimos mais na psicóloga. Se o problema de linguagem, a gente investe mais em fonoaudióloga. Se são atividades da vida diária, a gente investe mais na terapia ocupacional. Então, tem que se analisar muito bem para ver em qual área ele tem maior deficiência, para que se invista mais nesta área. Porque, às vezes, a gente está sobrecarregando de terapias e ele nem tem tempo de ser criança. Então, deixa seu filho ser criança também. Essa parte é muito importante. Mas eu explico sempre para as mães o seguinte, não existe método mágico e nem método único. Eles são muito diferentes entre si. Então, um tipo de metodologia que é usado para um determinado tipo de autista, pode não ser para o outro. É preciso avaliar direito o que vai fazer mais efeito para ele. Nós temos vários métodos aí, e nem tudo é bom para todos, né? A gente tem que pensar direito no que é e no que está dando resultado para o nosso filho. Porque, às vezes, só levar por levar também não faz sentido. Tem que levar e avaliar se está dando resultado. Eu sempre propunho às mães uma caderneta, e você vai escrevendo tudo que ele fez durante o dia. E depois de um mês você olha de novo, compara o mês seguinte com o mês atual, o mês atrasado com o mês atual, para você ver onde ele ganhou, onde ele perdeu e que resultado isso está dando. Porque às vezes é investir errado. Então a gente precisa investir certo. É excelente, o atendimento multidisciplinar é necessário, sim, com bons profissionais, sim, e com metodologia adequada para o seu filho. Não é receita de bolo, não, que serve para todo mundo, não. É verdade. Atualmente, quanto tempo leva e quais profissionais podem fazer o diagnóstico? A Luzia está perguntando. Olha, não tem um tempo específico, né, para você saber. Hoje em dia, a gente sabe com clareza que o autista leve, ele é diagnosticado muito mais tardiamente. Porque normalmente ele verbaliza, ele fala, ele se comunica. Então, onde está o autismo dele, nós não sabemos.
Normalmente, eu conheço casos de pessoas com 20 anos de idade, com 30, que foram diagnosticadas nessa idade. Hoje, é mais fácil o diagnóstico porque nós temos no Brasil 2 protocolos ou 3 de diagnóstico precoce e existem mais profissionais interessados no assunto. Então, ainda hoje a universidade não ensina autismo, mas não existe um tempo específico mesmo. Quando o autismo é mais severo, como era o caso do meu, lá atrás, é mais fácil diagnosticar. E ainda assim ele não teve o diagnóstico precoce. Mas o autismo severo a gente percebe muito porque as características gritam. Normalmente, a primeira coisa que se percebe é o retardo da linguagem. Não fala, meu filho não fala, né? Já tem 2 anos e não fala. O resto vem depois. Então, é muito difícil, não tem como estipular um tempo, não. Isso aí. E, bom, e agora a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre os direitos dos autistas, né? Você, como coautora da Lei 12.774, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses direitos e como consegui-los. Então, os direitos dos autistas estão descritos na Lei 12.764, que é a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O que ele vem trazer, basicamente, reconhece-se a pessoa com autismo como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ponto. Isso quer dizer o quê? Tudo que diz respeito à pessoa com deficiência no Brasil, o autista está inserido. Todos esses direitos. Então, eu sugiro também que leiam a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que lá atrás, originalmente, ela se chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência, só mudou de nome. E, por incrível que pareça, foi o mesmo senador que abraçou a minha causa que foi autor desse estatuto. E quando se reconhece como pessoa com deficiência, ele já tem uma gama de direitos inseridos, mas, especificamente para o autista, ele tem direito ao tratamento multidisciplinar, tem direito à matrícula na rede regular de ensino, e nessa matrícula, se for negada, a denúncia pode gerar multa de 3 a 20 salários mínimos e perda do cargo no caso de reincidência. É muito sério. Não pode recusar matrícula para o aluno autista, nem na escola particular, nem na escola pública. Não pode. Pela Lei Brasileira de Inclusão, é pior ainda, gera até 3 anos de prisão. Não pode recusar mesmo. Outra grande conquista, né? Nós temos, a lei é muito extensa, se eu for descrever ela toda aqui, vocês vão até dormir, é bem extensa. Foi descrita de acordo com a nossa vivência, com o que estávamos sofrendo naquele momento, nosso grupo, meu grupo, que era bem grande. Então, ele vem trazer também o direito à moradia assistida, a inserção no mercado de trabalho, aos planos de saúde, vem trazer várias questões, e ao acompanhante especializado em caso de comprovada necessidade. Vamos dizer que ele foi para a escola regular, tudo bem. E aí? Ele tem direito ao acompanhante especializado, porque ele, dentro da sala de aula, vocês sabem bem como ele se comporta, às vezes. Não está lá e não está entendendo nada, não está sabendo de nada. Quem é esse acompanhante especializado? É aquele que vai fazer a mediação entre o professor e o aluno. O direito até ao conteúdo antecipado, para que esse mediador, para que esse acompanhante possa transmitir para ele na hora que ele estiver na sala de aula. Nós temos aí uma especulação muito grande em torno desse acompanhante especializado. Quem é esse acompanhante? O que ele deve fazer? Isso ainda não está bem regulamentado. Existe a lei, mas a gente está trabalhando ainda para regulamentar isso. A profissão de mediador, a profissão do acompanhante especializado, para conseguir acompanhar essa criança no ensino regular. Mais ou menos isso, que dá para simplificar aqui a lei, porque ela é bem extensa. É só pesquisar também hoje no Google que a gente vai ter na íntegra essa lei, né, Berenice? Bom, a Elaine Moreira está comentando assim, Berenice, qual a importância das vivências no desenvolvimento de uma criança com autismo severo? A importância da vivência, é isso? Aqui foi a importância das vivências no desenvolvimento de uma criança com autismo severo, isso. Olha, o autismo severo, ele é uma caixa de surpresa, porque quando a gente tem, às vezes, por severo, eles nos dão tantas surpresas, né?
E é muito importante que ele conviva ao máximo possível com todo mundo. Mas cada mãe sabe do seu filho, da gravidade, né, da situação. Às vezes, a mãe deixa de levar na rua essa pessoa porque tem medo, porque ele se expõe. O meu mesmo era um, que ele soltava da minha mão, a qualquer momento podia parar debaixo de um carro. Mas, trabalhado em terapia, eles têm como melhorar muito isso. E essas terapias têm que ser levadas para casa. A família tem que saber que ela tem que dar continuidade ao trabalho do terapeuta. Não vai fazer nenhuma mágica com meia hora, 1 hora de terapia, não vai. Ele tem que orientar essa família e ela continuar esse trabalho em casa. Eu acho que isso gerou a melhora do meu filho, porque a família inteira se empenhou a seguir as orientações terapêuticas. Então, a casa toda se mobilizou para isso. Agora, a vivência, leve o tanto quanto possível o seu filho para passear, para ver outras pessoas, para ter contato com outras pessoas. Não olhe para o preconceito. Eu sempre falo, encurrale o medo no inimigo. O preconceito é um inimigo. Eu me lembro perfeitamente, vou contar aqui essa experiência, quando eu botava meu filho numa van, a gente ia para a Urca, para esse tratamento, de vez em quando ele dava uns gritinhos, e todo mundo olhava para trás. Aí ele dava aquele gritinho, todo mundo olhava para trás. Uma hora eu cruzei os braços e falei assim, vocês vão ficar com torcicolo. Todo mundo ficou quieto e olhou para frente. E eu cobri ele tanto de amor sempre, de beijo, de abraço, que eu fazia eles ficarem com vergonha do preconceito. Por quê? Porque meu filho tinha que conviver. E ele faz parte da minha vida. E eu só vou onde meu filho pode ir. Onde ele não é aceito, eu também não vou. Então, ele tem que viver e conviver com as pessoas. E a mãe tem que estar de braço dado com o seu filho, cheia de orgulho, sim, cheia de amor, sim, para que ninguém possa intimidá-la. Nem com o olhar esquisito, nem com preconceito no olhar ou torcendo o nariz. Se ela coloca seu filho como seu herói, como seu príncipe ou sei lá o quê, ela vai colocar o medo e o preconceito de volta no preconceituoso. Eu acho que vocês, aqui no Rio mesmo, me surpreendeu. A primeira caminhada que nós fizemos foi 80 pessoas. A segunda tinha 500. A terceira, quase 5.000. Por quê? Quando elas viram fotos, que aí a gente já tinha acesso à internet, né? Quando viram fotos daquelas mães com o filho pelo braço, cheia de alegria, felizes, elas tomaram coragem e começaram a ir também e a levar também. A gente contagia, né? Nós conseguimos contagiar. Ótimo, ótima resposta. Bom, Berissa, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou incluir todas em uma só, tá? Com relação à escola, como que você considera o direito da criança autista estudar em escola regular, tá? E quais os caminhos para a verdadeira inclusão? Pois é uma boa pergunta. Eu vou começar de trás para frente, tá? O caminho para a verdadeira inclusão está no coração das pessoas. Nenhum governo, por mais que decrete uma lei, você não consegue obrigar ninguém a amar. O amor não está escrito em leis. Você pode hoje ser presidente da República e fazer alguma lei, um decreto, obrigando todo mundo a amar o seu semelhante. Mas isso não vai acontecer, porque o amor nasce naturalmente. Inclusão sem amor não existe. A criança autista ela só estará incluída verdadeiramente quando a turma o aceitar e o amar. Quando essa turma toda, professor, diretor, colegas, todos aceitarem essa criança normalmente. E isso tem que brotar do coração deles. A gente não consegue obrigar, nós podemos obrigá-los a respeitar. Mas a amar não se obriga, não dá. Eu considero que todos devem ter o direito ao ensino regular, mas a escolha tem que ser da família. A escolha tem que ser desse autista, se ele consegue se comunicar e dizer o que ele quer. Mesmo que ele não fale, seus olhos falarão. Se você botar no ensino regular e ele estiver sofrendo, ele vai te mostrar que está sofrendo. Então, a inclusão tem que ser sinônimo de felicidade. Se ele não está feliz lá, ele não está incluído de jeito nenhum. Eu sou a favor da inclusão tanto quanto possível, tanto quanto essa pessoa esteja feliz lá dentro. Mas sou a favor do ensino especial se ela estiver feliz lá dentro também.
Nós temos que preservar o direito sagrado dessa pessoa com autismo. E a família tem que respeitar isso. Eu levei meu filho para o ensino regular. Ele fugiu, ele pulou o muro e desapareceu por uma tarde inteira. Foi expulso depois disso. Me diga, ele estava incluído ali? Nunca. Ele não estava. Na outra escola, ele foi e nunca ficou dentro da sala de aula. Ele ficava o tempo inteiro correndo pelo quintal, brincando no parquinho. Ele não ficava, porque ele não suportava a sala de aula. Ele não suportava. Ele não estava feliz ali, chorava o tempo todo. Falei, eu trouxe meu filho para ser feliz, não para ele chorar tanto assim. Levei embora. E aí ele foi para o ensino especializado, aonde ele está feliz até hoje. Então, eu sou a favor quando eu percebo aquela pessoa incluída de fato. O que acontece hoje em dia é, bota na sala de aula e fecha a porta, diz que está incluído. Esse tipo de inclusão é a maior exclusão que eu conheço. Porque você está obrigando alguém a ficar onde não quer. E ele está sofrendo lá dentro. E esse sofrimento pode gerar um atraso gigantesco para essa pessoa. Pode gerar um atraso muito grande, porque ele vai ficar traumatizado. Então, nós temos que marchar muito ainda para que se faça uma verdadeira inclusão da forma que eles merecem aqui no Brasil. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui, mais voltada agora para o pai. O João Marcelo está dizendo aqui: é possível melhorar o grau de autismo? Peraí, que o computador subiu aqui, só um minutinho. Que eu não consigo ver as perguntas de cima, só um minuto. É possível melhorar o grau de autismo da pessoa? É possível, inclusive, falar em cura do autismo através das terapias necessárias? Olha, em cura eu nunca vi. De verdade, eu não conheço nenhum caso de cura, não. Mas de melhorar o grau de autismo, eu vi sim. Um exemplo disso, e vocês devem ter visto na internet, é o filho da Fátima De Quanto, que é o Edinho. Ela sempre fala, ele era um autista severo e hoje ele é leve. E a Fátima tem uma história muito bonita de vida, de dedicação, não só ao filho dela, como aos brasileiros. E eu acho que ela fala com muita propriedade, ela é especialista nisso. O filho passou por vários tratamentos e ela se dedicou muito, a família dela toda se dedicou muito. E hoje o Edinho trabalha, ele dirige um automóvel, ele é uma graça. Então, quem conhece a Fátima sabe que ela jamais inventaria alguma coisa assim. Se ela disse, eu conheço pessoalmente o Edinho e a Fátima, se ela disse que ele era severo e hoje é leve, é porque ele era. Ela nunca me disse uma inverdade até hoje, tenho certeza disso. Então, é claro que ela mora na Holanda, e lá os tratamentos são muito bons, e ele sempre teve, desde o diagnóstico, ele sempre teve um tratamento precoce, né? Foi um empenho muito grande dela, claro, da família, e também porque mora num país muito mais adiantado como nós, do que o nosso em relação a isso. Mas cura, eu nunca vi nenhum autista curado. Não acredito ainda nisso. Sim, com certeza. Eu acredito que existe tratamento, né? Mas a cura não. Não, existe melhora sim. Existe melhora, isso é certo. Né? Nós podemos perceber que algumas crianças que chegam e eu fico aqui só na minha sala observando e babando assim na evolução das crianças, da maneira com que elas chegam e como ao passar do tempo, dos meses e até dos anos, porque às vezes é lento, né? É um tijolinho por vez, mas a gente fica assim maravilhado de ver o desenvolvimento dessas crianças. Principalmente quando o tratamento é precoce, né, Berenice? Principalmente quando se intervém ali nos primeiros anos de vida. Esse começo é muito importante, viu? Porque eles têm chance ainda de desenvolver muito. E eles, como eu narrei o caso do meu filho aqui, que ele era um autista até leve, se fosse olhar no começo. O que cresceu com ele foi o autismo, porque ele não teve tratamento nenhum. Foi muito difícil. Se ele tivesse tido uma intervenção precoce, eu acredito que ele não teria piorado assim, não. Sim. E, Berenice, eu fico aqui, né, às vezes eu ouço algumas mães, algumas falas,
com a dúvida, será que eu estou no caminho certo para o tratamento do meu filho? E nós percebemos várias dúvidas, incertezas, insegurança mesmo dos familiares com relação ao desenvolvimento da criança. Eu queria que você comentasse sobre esse contexto, né, do desenvolvimento não só da criança, mas da saúde emocional da família também. É verdade. Em primeiro lugar, para você saber se você está no caminho certo, você veja a evolução do seu filho. Se ele não está evoluindo, não está no caminho certo. Mas você pode acertar. E nunca é tarde para começar, tá? Eu sei que alguns tratamentos vieram tardios, algumas intervenções são um tanto tardias, mas hoje, com a experiência que eu tenho e a convivência, né, com vários autistas, eu tenho lá na clínica escola, nós temos 186. Nós recebemos um de 40 anos, assim que abriu. E ele melhorou muito. Nunca tinha feito tratamento. Hoje, se você tem uma intervenção precoce, observa bastante como é que ele está dormindo, como é que ele está acordando, o que ele está fazendo durante o dia, qual o progresso que ele teve, se ele não usava roupa, está usando, se ele sabe se vestir sozinho ou não, que autonomia ele tem. Observa tudo para você saber. E se não estiver bom, fale com o terapeuta, fale com o profissional que está cuidando dele. Porque se você não cobrar, ele não tem como adivinhar o que está acontecendo em casa. Eles ficam pouco tempo com ele no consultório, mas você que passa, mãe, passa a maior parte do dia com ele, você sabe. Então eu faço a seguinte sugestão, faça um relatório do que está acontecendo em casa e leva para esse terapeuta. Porque às vezes está trabalhando numa área que não é aquela que ele precisa mais. Eu me lembro perfeitamente o que o terapeuta perguntou para mim logo no começo. Ele disse assim, Berenice, o que você acha que seu filho tem? Eu falei, autismo. Perguntou para o meu marido, Roberto, o que você acha que seu filho tem? Ele disse, eu acho que ele não tem nada, ele só está demorando a falar. E ele tinha 6 anos, ele estava muito severo. Nesse porém, eu acho que meu marido ficou bem mais atrasado, ele não conseguia enxergar o autismo. Aí ele perguntou para mim, o que você mais quer que seu filho faça? Qual o seu maior desejo? E o meu marido falou assim, que fale, quero que ele fale. E eu falei, eu quero que ele durma, porque eu não dormia nunca. Então ele trabalhava em cima das queixas. Mas isso foi ao longo dos anos. Sempre que eu chegava para a terapia, ele perguntava, quais são as queixas? E você pontua isso para o terapeuta. Quais são as queixas para ele trabalhar exatamente em cima daquilo que está demorando mais a melhorar. Então, meu filho foi trabalhado na questão do sono, e ele realmente melhorou, dormiu, e a fala nunca veio. Até hoje não veio. Então, tudo bem, mas no comportamento ele melhorou muito. Baseado nisso, pontue sempre suas queixas. O que de tão grave, o que de mais grave está acontecendo que você precisa mudar? Ótimo. Bom, nós estamos chegando no final dessa palestra maravilhosa, que como é bom ouvir você falar. E aqui tem uma pergunta, quando você disse ensino especializado não é uma escola regular? A pergunta da Kátia. No ensino especializado, que eu falo, é até individualizado, né, que nós fazemos aqui na Clínica Escola. Não é no ensino regular, mas pode ser no ensino regular em uma sala separada, onde ele não encontre tanto barulho pela questão sensorial e visual também, né? Que eles têm tudo isso mais acentuado. Então, é um ensino especializado em autismo mesmo. Professor especializado em autismo, aonde saiba como ensinar o autista. Vou te falar, é diferente de tudo que nós já conhecemos. Não pense que ele vai aprender da mesma forma que os neurotípicos, porque eles têm outra maneira de sentir e de encarar tudo isso. Tá? O meu filho, por exemplo, ele é muito mais visual. Pode falar um monte de coisa para ele que ele não está nem um pouco preocupado com o que você está falando. Mas enquanto que você lida com imagens, ele entende muito melhor as imagens do que as palavras. Eu falo ensino especializado em escola especializada mesmo. Tá ótimo. Não é no ensino regular. Temos mais alguma pergunta? Estamos partindo aqui para a reta final. Eu deixo agora livre, Berenice, para você fazer as suas considerações finais e para a gente poder ficar aqui te ouvindo mais um pouquinho.
Joyce, eu gostaria de fazer minhas considerações finais e um apelo também às famílias, pode ser? Claro. Bom, eu quero deixar para vocês, claro, meu coração de mãe hoje está eufórico, porque o Rio Grande do Sul está lançando o projeto Te Acolhe, a nível estadual. Ou seja, finalmente, um estado vai dar cumprimento à lei federal. Era o meu grande sonho, desde que a lei foi sancionada, que alguém cumprisse a lei. Então, esse projeto Te Acolhe, na rede pública, vai ser para todo o estado do Rio Grande do Sul, e o governador hoje fez o lançamento desse projeto. Eu e o Marcos Mion estivemos presentes, né, online, e nós agradecemos muito, porque muitas famílias vão ter esse benefício. E eu quero fazer esse apelo a vocês de Minas Gerais e de outros estados que porventura estejam, provoquem o seu governador para que ele se mire nesse espelho, para que ele copie essa ideia do Rio Grande do Sul. Se lá eles podem fazer, os outros estados também podem. Então, é a chance que a gente tem de cumprir a lei federal, de ter o cumprimento que foi tão esperada, né? A lei não ficou aí para nada, para bonito, ela está para ser cumprida. E um governador teve essa coragem. Ele anunciou hoje, né, e vai ser publicado em Diário Oficial, as prefeituras podem se cadastrar, do Rio Grande do Sul, claro, se cadastrar para receber o projeto na sua cidade, onde todos vão ter atendimento multidisciplinar. E esse apelo é porque nada que não venha do povo chegará lá em cima no poder. Nós, as famílias, temos que falar. Nós precisamos falar. Mas a vocês, mães, pais que estão me ouvindo, eu quero dizer que estamos juntos e essa luta nunca vai acabar. Sempre, sempre nós vamos lutar pelo bem do autista, porque eu sinto no meu coração a dor de vocês. Eu não tenho como não sentir o que vocês sentem. E também sinto a alegria de vocês. Eu peço, nunca desista dos seus filhos, nunca desista, porque não se desiste de um filho, jamais. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Berenice. Obrigada mesmo. Aqui tem vários elogios aqui, referente à sua palestra. Realmente, obrigada mesmo. E agora eu estou vendo aqui que o Dr. Nicolau entrou na sala. Caso deseje abrir a sua câmera aqui e fazer um encerramento para nós, doutor. Dr. Nicolau, que é o diretor-presidente da Unimed. Bom, enquanto ele vai ligando aqui, eu quero agradecer mais uma vez a todos os ouvintes aqui, todos que se inscreveram. Nós tivemos a lotação máxima aqui nessa sala de Zoom, e eu acredito que foi muito válido, emocionante, realmente tudo que é desse universo azul nos emociona a mim também. E eu agradeço de coração, Berenice, eu acredito que você deixou um legado muito grande, e que satisfação poder ouvir você falar, né? Esse momento de construção, de conhecimento, de inspiração também. Me sinto inspirada nessa noite por você. Doutor Nicolau, pode abrir aqui. Boa noite, Berenice. Olha, boa noite. Foi excelente, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu fiquei comovido mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Isso aí, nossa, vai ajudar a gente. Eu me julgo até um pouco leigo, né, nesse assunto. Foi muito bom, viu? Agradecer muito mesmo, te parabenizar por tudo que você tem feito. E boa noite a todo mundo também. Muito obrigado, gente. Joyce. Estamos juntos, pessoal. Muito obrigada mesmo por todo o carinho, pela atenção. E estamos aqui. Estou no Instagram. Quem quiser me siga, vamos conversando, tá bom? Obrigada. Bom, uma boa noite, então, a todos. Boa noite para vocês também. E em breve faremos outras semelhantes. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo para vocês. Tchau. Obrigado, Berenice. Obrigada a você, querido. Um beijo. Tchau. Um abraço, sucesso. Obrigado, viu? Emocionante. Muito bom. Muito obrigada. E obrigado a todos também pela participação. E Joyce, mais uma vez, te parabenizar por esse tanto que você tem de empenho, tanto que você dedica. A Joyce é uma batalhadora cedo à tarde e tem à noite também. Ela tem uma missão aí muito, muito bonita pelo que ela faz. Parabéns, Joyce. Parabéns, Berenice.
e vamos, como diz, né, muito legal a frase sua, o amor não nasce em leis. Perfeito, muito legal. Parabéns. Legal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Joyce, você é uma simpatia também. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Bom, gente, uma boa noite, então. E estamos sempre à disposição. Um abraço a todos e agradeço pela participação. Tá ok? Obrigada, gente. Eu estou lendo aqui os comentários. Obrigada. De alguma maneira, eu estou mergulhada nesse universo azul e, para mim, é uma satisfação e um prazer sempre poder fazer qualquer coisa, né? Para poder ajudar, auxiliar. Para mim, é um prazer enorme. tenho duas crianças, o Marcos e a Maria. O Marcos chegou aqui na Unimed não faz muito tempo e veio só somar, porque os atendimentos têm sido muito importantes para ele. E eu quero agradecer toda a equipe aqui do núcleo da Unimed, que recebe essas crianças com muito carinho, com muito amor. São pessoas iluminadas. Para trabalhar com crianças especiais tem que ser pessoas iluminadas, porque as crianças chegam aqui, eles
eles atendem as crianças com tanta alegria, com tanto sorriso no olhar, que as crianças sentem. Então isso é muito importante para o tratamento dessas crianças que vêm aqui fazer. Então o Marcos vem aqui fazer ele faz todas as terapias que tem aqui no núcleo. E ele gosta muito. E ele tem desenvolvido, a toda semana ele tem um progresso. As crianças são abençoadas, porque não é todas as crianças que têm oportunidade de ter esses tratamentos que essas crianças vão tendo. Então, é uma bênção ter todos esses tratamentos na vida dessas crianças. Temos uma missão de estar presente a serviço dos outros, de servir e agir com coração e emoção, de construir, agregar, envolver, acolher e abraçar, para que cada cliente, cooperado, colaborador e parceiro sinta o nosso jeito de cuidar. O jeito de cuidar Unimed. Juntos, continuaremos a construir a nossa história. Com convicção e atitude, consolidamos o alicerce para que os próximos 30 anos sejam de grandes realizações. O futuro é construído por pessoas.